Olá, olá todo mundo. Bem-vindos a mais um webinar com VineHack. Um prazer ter vocês aqui. Já temos quase 100 pessoas com a gente e estamos aqui com Samuel. Vamos pegar esses primeiros 5 minutos para só entrar. Olá, João. Olá, Adriano. Olá, Fernando, Márcio, Clederson, João, Jorge, Fabrício. João Paulo, William, olá todo mundo, um grande prazer estar aqui com vocês. Só para testar, você está ouvindo o som? Tá tudo bem com o som? Você está podendo me ouvir? Oi, Lauro, oi, David, Anderson, Igor, Gustavo, Andrei. Tá conseguindo me ouvir? Tá ok? Eu tenho um microfone especial aqui, só para confirmar. Sim, está funcionando, ótimo. Também queria apresentar você, rapidamente Samuel, vou apresentar melhor em breve, mas Samuel, tudo bem? Tudo certo aí, Ilha. Primeiramente, obrigado aí por mais uma vez a gente tá fazendo essa parceria e tá mostrando pro pessoal como é que é um pouquinho da vida aqui no Canadá. Então, um oi aí para todo mundo que está escutando a gente, que está aqui no Canadá, ou que está aí no Brasil. Ótimo, ótimo. Então, boa noite, pessoal. Obrigado também para estar aqui um pouco tarde. Eu sei que já está quase meia-noite, 11h30, ou 23h30 no Brasil. Mas agradeço a sua presença e eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Temos um webinar muito boa para vocês sobre essa área de infraestrutura e redes, que é uma área um pouco específica, mas também é uma coisa que muitas pessoas perguntam, quase cada dia ou cada 2, 3 dias, alguém pergunta ao nosso time, vocês trabalham com área de infraestrutura e redes, parece que vocês somente trabalham e focam no programação, no desenvolvimento de software, mas vocês não falam nada sobre essa outra área que é bem grande, que tem muitas pessoas trabalhando. E queremos fazer esse webinar junto com o Samuel, que é expert nessa área, para falar que realmente temos conhecimento, temos muito conhecimento, know-how nessa área e principalmente com conhecimento do Samuel, que é o mentor da VineHack. Samuel já está, acho que é 1 mês ou 2 meses que você está fazendo mentoria, Samuel? Já faz, acho que uns 2 meses e meio que eu já estou atendendo o pessoal e dando umas dicas e auxiliando o pessoal que tem interesse em vir aqui. Legal, ótimo. E então, sim, vamos lá. Acho que tá somente 3 minutos, então vou dar uma esperada um pouquinho, pessoal. Então, Samuel tá... vamos lá, vamos começar. Então, só para todo mundo que não conhece Samuel, ele é um gerente de tecnologia numa empresa que chama Colony Networks. E é uma empresa aqui em Vancouver. Ele já está trabalhando lá certo, Samuel? Uns 4 anos, praticamente. 4 anos quase. E ele já está aqui com visto de residência permanente no Canadá. Ele é do sul do Brasil. Esqueço exatamente o nome da cidade, que é um nome cidade bem pequenininha, em Rio Grande do Sul. Mas, assim, a gente, enfim, a gente tem muito sorte de ter ele aqui com a gente, porque ele tem muito conhecimento nessa área. Então, Samuel, talvez você, melhor de qualquer pessoa, pode se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua história, e depois a gente vai entrar nas perguntas. Claro, então, Ilha, o prazer é todo meu, mais uma vez, estar aqui fazendo um webinar contigo e com o pessoal da VineHack. Até deixo pedir desculpa para o pessoal aí do Brasil, que ficou um pouquinho mais tarde, mas trabalho full time, então meu trabalho vai até 5. Conversei com ele, pedi se não tinha problema a gente marcar para 5h15, porque é o horário que eu saio praticamente da empresa, né?
Então, só contando um pouquinho da minha história, acho que alguma das pessoas já acabaram olhando meu vídeo que eu fiz com a VanHack, isso no Brasil Canada Connect, então praticamente um ano atrás, eu acho. Algumas coisinhas mudaram, felizmente. Então, só vou dar um pouquinho o overview de quem eu sou, como é que eu vim aqui, qual é a minha experiência, né? Então, de novo, meu nome é Samuel, eu sou natural de Garibaldi, Serra Gaúcha, uma cidade bem pequenininha do Rio Grande do Sul, torcedor gremista aí para todo mundo que quer saber. Então, faz 4 anos praticamente que eu tô aqui no Canadá. Praticamente todo o período que eu fiquei aqui no Canadá eu trabalhei para a mesma empresa que eu trabalho hoje, que é a Colony Networks, que é uma empresa aqui de Vancouver. Tem filial em Toronto, mas o headquarters deles é aqui em Vancouver. Tenho 25 anos, como o Ilha comentou, eu sou gerente do suporte técnico da empresa hoje. E eu tenho praticamente um pouquinho mais de 8 anos de experiência na área de TI. Minha experiência começou com 17 anos com manutenção de computadores. Eu sempre fui muito, como provavelmente a maioria do pessoal aqui, eu sempre fui muito fissurado por tecnologia e interesse em aprender, em mexer com computadores e essas coisas assim. E então eu comecei com manutenção, depois de uns 6, 7 meses de trabalho, eu acabei migrando para a área de redes num provedor bem pequeno na minha cidade. Aí foi ali que eu comecei a adquirir noção básica de redes, fazendo configuração de roteadores, switches, servidores. Na época a gente não tinha virtualização ainda, mas foi aí praticamente que eu senti o gosto pela coisa e eu falei, eu acho que é essa carreira que eu quero ter no futuro, né? Como a gente sabe, a carreira de TI é uma coisa que se constrói com o tempo, né? Então é uma coisa que vai ter que ir trabalhando aos pouquinhos, né? Então, praticamente, depois disso, eu tive um pouco de uma outra trajetória, trabalhei para uma empresa de software por 2 anos, e aí depois, durante isso, eu estudei redes na faculdade no Brasil, e quando eu me formei foi quando eu decidi vir para o Canadá. Aí eu vim para o Canadá estudar inglês por 6 meses e depois fazer um estágio aqui na área, foi quando eu achei que eu trabalho hoje. E depois, mais para frente, eu posso contar um pouquinho mais de como foi o processo, mas é só para fazer uma introdução prévia aí do qual é a minha experiência e quem eu sou, né? Então, William, não sei se isso respondeu a pergunta, espero que sim. Se tiver mais alguma pergunta, eu posso ir mais a detalhe. Foi muito bom, deu para resumir bem. Eu só queria falar para todo mundo aqui que está fazendo perguntas, muito bom ver a gente vai responder. Temos também o Thiago, que é nosso CTO, que trabalha com a gente faz quase um ano, e o Thiago está ajudando a responder algumas dúvidas no chat, mas vamos tirar uns 20 minutos no final do webinar para responder todas essas dúvidas também. Então, guarda suas perguntas, vão com certeza dar um tempo para todo mundo poder tirar suas dúvidas e sim, e ajudar vocês o máximo possível. Então, se a gente não responde agora, não é porque não estamos vendo as dúvidas, estamos vendo sim. Thiago vai responder alguns durante o chat, mas temos algumas perguntas aqui já podemos conversar para dar um overview do mercado e explicar um pouco sobre o processo de como você também pode entrar, que tenho certeza vai responder algumas perguntas que vocês têm, então vão continuar agora e depois tirar essas dúvidas. E novamente, obrigado, Thiago, por estar aqui com a gente respondendo as dúvidas no chat. Então, Samuel, vamos conversar. Estou um pouco curioso sobre esse seu trabalho hoje em dia. Pode explicar um pouquinho mais o que sua empresa faz e exatamente o que você, com quais tecnologias você trabalha, um pouco mais, talvez, como que é um dia de vida agora para você, no trabalho. Perfeito, Ilha. Vou tentar resumir o máximo possível. Bom, como já mencionei, eu trabalho para a Colony Networks. A empresa é uma empresa de pequeno a médio porte. A gente tem vários produtos dentro da empresa e essa é uma das coisas que faz eu gostar muito do meu trabalho e ter ligação com diferentes tecnologias ao mesmo tempo. Então, o que a Colony Networks faz? Só para eu explicar um pouquinho mais e depois dizer o que eu faço, né? Então, a Colony Networks, ela poderia ser separada em praticamente 2 ramos, né? Um ramo que é o que a gente está focando agora, que é provavelmente para o futuro,
e onde é que a gente vai estar colocando 90% do nosso tempo, é para... A gente tem uma plataforma na cloud, que se chama Cloud One, que é praticamente para tu poder gerenciar, monitorar qualquer dispositivo de redes. Tanto faz se ele seja Cisco, se ele seja Juniper, se ele seja um roteador na tua casa, se ele seja um dispositivo IoT. Então, essa é praticamente a ideia bem resumida do que a gente faz. A gente está com um foco muito grande no IoT, porque a gente sabe que vai ser um hit muito grande daqui dentre os 4 anos, que é onde que está o dinheiro do mercado hoje em dia, né? Porque tu vai querer entrar na parte de gerência de redes, vai estar competindo com empresas grandes como Meraki, Cisco. É difícil tu entrar nesse mercado sendo uma empresa pequena. Então, a decisão do board da minha empresa foi essa, colocar mais enfoque na plataforma cloud. Então, a gente está com bastante trabalho nisso, né? Mas, além disso, a gente faz um monte de outros produtos menorzinhos. A gente trabalha com DNS, a gente trabalha com configuração e gerenciamento de redes. Aí, a gente é bastante especializado em Wi-Fi. Então, qualquer produto Wi-Fi, seja ele Aruba, Cisco, Meraki, Ruckus, a gente vai estar oferecendo configuração, manutenção, gerenciamento para o cliente. E uma coisa que a gente é um pouco diferencial aqui no Canadá e até na América do Norte é o jeito que a gente usa o Hotspot System. Então, quando é que vai estar conectando o teu celular, o teu computador numa conexão pública, guest Wi-Fi, tu vai estar recebendo o Splash Page. E ali que é onde que a empresa cresceu foi com esse Splash Page. A gente tem uma plataforma que pode desenvolver vários tipos de Splash Page, pode colocar informações para depois o teu departamento de marketing usar elas para fazer promoção. Então, esse é um nicho bem grande também da empresa. Tecnologias que eu trabalho... Então, essa é praticamente os produtos que a empresa oferece. Claro que teria mais uma lista enorme de produtos que eu poderia estar conversando, mas eu teria que ficar falando muito tempo, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar agora, então, isso é o que a gente oferece para o cliente. A segunda parte, que é eu diria, uns 30%, 40% do meu dia a dia, como eu sou gerente da parte do departamento técnico de suporte, a gente também é responsável por manter toda a infraestrutura interna para dar suporte aos nossos desenvolvedores, fazer a parte de DevOps, e também toda a infraestrutura para onde o nosso sistema roda. Então, hoje em dia, a gente tem 2 data centers, um aqui em Vancouver e um em Toronto. O principal é em Toronto, porque a maioria das pessoas no Canadá e a maioria dos nossos clientes está em Toronto. Então, a gente faz toda a parte de redundância. A gente usa Juniper, VMware, a gente usa Load Balancer com F5, a gente usa milhares de plataformas. A gente usa Debian, Fedora, CentOS, várias plataformas. Então, o meu dia, praticamente, se eu fosse dividir o que eu faço no meu dia a dia, bastante suporte ao cliente, ajudar o meu time a dar um suporte ao cliente bem, ser o mais rápido possível, ter a ciência de que a gente está dando a nossa melhor performance e o cliente está satisfeito. Essa é a minha função número 1 todos os dias. E depois, claro, com certeza, estar vendo coisas para melhorar dentro da empresa, como fazer um backup melhor, como talvez implementar uma plataforma que tickets sejam escalados durante a noite para o nosso time. Então, várias coisas que o departamento de suporte ficaria responsável. Mas para vocês terem uma ideia, como eu já estou 4 anos dentro da empresa, eu comecei como estagiário, fiquei 6 meses como estagiário, eu era um Junior Network Engineer, então eu fazia bastante helpdesk, bastante configuração de roteadores e suporte ao cliente, né, nessa lista de produtos que eu acabei de falar para vocês. Então, o que aconteceu foi que durante depois eu posso contar um pouquinho mais, mas a empresa gostou de mim, quis me contratar, eu acabei aceitando, a gente fez todo o processo, que a gente vai entrar mais em detalhes depois, e dali então eu virei Network Engineer, esse era meu cargo dentro da minha empresa. E durante 3 anos, durante 2 anos e meio a 3 anos, eu fui o Network Engineer dentro da empresa, trabalhei bastante, dei duro, estudei para isso e, felizmente, abriu uma vaga para eu me tornar gerente de suporte técnico dentro da empresa. Essa vaga aconteceu no ano passado, agosto do ano passado. Fiquei muito feliz, porque o meu objetivo como pessoa e profissional é ser um gerente no futuro, trabalhar mais com a parte gerencial, não só com a parte técnica. Nunca deixar a parte técnica de lado, mas eu acho que para o futuro eu prefiro estar mais na parte gerencial, ajudando o pessoal a desenvolver novos processos e tudo mais, do que ser uma pessoa do dia a dia da parte técnica. Então, essa é praticamente onde é que eu
né, que eu estou indo e onde é que agora a empresa está mudando um pouco. Claro que é uma empresa pequena, então tu tem que fazer praticamente de tudo, não é só trabalho gerencial que eu estou fazendo, dou suporte a cliente quando precisa, eu atendo telefone quando precisa, porque esse é praticamente o ambiente dentro de empresas pequenas, como qualquer pessoa que já trabalhou em empresas pequenas sabe que deve ser feito. Mas eu, como pessoa, gosto de trabalhar em empresas pequenas, porque às vezes, trabalhando em empresas grandes, tu vai ficar focado numa só tarefa e tu talvez não vai ter tanta amplitude para fazer as outras, né? Então, essa praticamente é a minha história do que eu faço hoje dentro da minha empresa. Depois eu posso responder mais perguntas, se o pessoal tiver mais dúvidas sobre a Colony ou sobre o meu dia a dia. Mas espero que eu tenha respondido a tua pergunta, Ilha, e a gente pode ir para a próxima. Então. Ficou muito, muito claro, obrigado. Acho que algumas pessoas comentando que eles gostam, especialmente parte que você falou sobre as tecnologias. Só queria falar oi para Daniel, que chegou agora, bem-vindo, e bem-vindo para as novas pessoas que chegaram. Então, acho que eu pergunto em mente como que é esse mercado em geral no Canadá ou no América do Norte. Quais são as tendências, como que é a perspectiva de alguém chegar e conseguir uma vaga nessa área. Quais tecnologias estão mais em alta e, em geral, onde você está vendo o mercado nos próximos anos? Claro. Deixa eu comentar um pouquinho. Então, essa pergunta, ela pode ser um pouquinho genérica, mas deixa eu tentar me focar o máximo que eu posso. Como o pessoal, todo mundo que sabe que é dentro da área de infraestrutura, é uma área gigante, né? Tu pode trabalhar com virtualização, tu pode trabalhar com roteadores, tu pode trabalhar com switches, pode trabalhar com VoIP. Então, depende mesmo qual a tua especialização. Uma coisa que eu comentei no vídeo que a gente fez para o Brasil Canada Connect, é que aqui no Canadá o pessoal é muito especializado. Quando tu for procurar uma área de trabalho, quando tu for procurar uma proposta de trabalho, o pessoal vai estar procurando alguém que seja específico na plataforma Cisco, VoIP, em tal hardware. Eles gostam de ser bastante específico, porque esse é o mercado de trabalho deles. O pessoal aqui é bastante técnico, então é assim que praticamente o mercado está desenhado, né? Tendências, elas não mudam muito para o Brasil, porque praticamente as mesmas tecnologias que estão sendo usadas no Brasil, às vezes tu vai conseguir usar aqui no Canadá também. Então, VMware, como já está sendo usado faz quase 10 anos para virtualização, Hyper-V, eu não sou uma pessoa Microsoft, então não tenho muita experiência em Microsoft, mas eu sei que Microsoft é gigante dentro de indústrias, com Active Directory, Exchange e todas as outras plataformas que a Microsoft oferece. Uma outra coisa que todo mundo já está cansado de escutar, mas é muito bom ter experiência em AWS, Azure, coisas na cloud para tu ter desenvolvimento. A minha empresa específica, a gente não trabalha com isso por questão de segurança, e isso acaba, às vezes, ajudando a gente, porque vários contratos, várias propostas que a gente faz o RFP para entrar na briga para pegar o contrato, uma das linhas do RFP é que tu tem que ter os teus servidores localizados no Canadá e não pode estar na cloud. Porque muda toda a questão de quais que são as leis quando tu está hospedando a tua informação na nuvem, quem que realmente é o dono daquela informação. Então, quando tu está colocando coisas da tua rede, por exemplo, na nossa empresa, a gente vai ter IPs, a gente vai ter senhas, tudo colocado no nosso sistema. Então, empresas não querem que essa informação esteja na cloud. Então, tem os dois lados, né? Para empresas e startups que dão desenvolvimento, estão fazendo jogos, por exemplo, sistema na cloud vai ser muito bom ter experiência. E eu acho que, para um futuro, a coisa vai mudar daqui uns 10 anos, talvez até menos, o pessoal consiga se acertar e a cloud mesmo exploda e praticamente todo mundo começa a usar, né? Então, eu tenho um pouco de experiência com a AWS, eu acho muito legal, e eu acho que é muito viável, principalmente para Vancouver, o pessoal que quer vir para Vancouver e trabalha com infra, praticamente com o DevOps, ter experiência em AWS, em VMware é muito viável, e ter certificações, porque tu competindo, quando tu chegar para competir com um canadense aqui, a língua já vai ser um problema, porque é um canadense, tu vai ter as barreiras como qualquer pessoa vai ter. Então, tu tendo um background bem técnico, com certificações, ali que tu vai poder ganhar do profissional canadense ou estrangeiro que esteja aqui. Então, acho que
Se você é uma pessoa bem técnica e quer trabalhar numa área técnica que foca bastante em certificações e em experiência. E também saber vender o peixe, como é que eu sempre disse, né? Não adianta de botar lá no currículo que teve experiência com VMware, mas não colocar os projetos que tu trabalhou com VMware. Porque quando tu colocar os projetos e as empresas que tu trabalhou, tu tá vendendo o teu produto para o recrutador ou para a empresa que está tentando contratar para cargo tal, né? Então, praticamente, seja isso, né? Então, Cisco também, só falando um pouquinho mais de Cisco, Cisco é grande praticamente em todo mundo, qualquer pessoa que tenha certificação de Cisco vai ter uma vantagem contra as outras pessoas que não tiverem, porque se quiser trabalhar na parte de rede Cisco, Cisco e Juniper, né, que são os maiores players no mercado. Então, praticamente nessa tendência, não foge muito do que é no Brasil. Uma coisa também que eu gosto de falar para sistema operacional, bastante, como Vancouver é uma empresa que tem muito startup, a maioria das startups usam Linux, então Debian, Fedora, Ubuntu, então ter experiência com Linux conta muito, às vezes só ter experiência com Microsoft talvez acaba, por exemplo, a minha empresa, quando a gente entrevista alguém e a pessoa só tem experiência com Microsoft, acaba não servindo para a gente porque a gente não usa Microsoft, a gente não tem nenhum produto Microsoft dentro da empresa. Então, ter experiência com Linux para startups é muito viável mesmo. Porque Linux, como todo mundo sabe, é uma plataforma bem técnica, não é fácil de se usar, e tu ter conhecimento Linux, talvez ter uma certificação LPI 1, LPI 2, vai te ajudar muito na hora de tu pegar um emprego dentro de startups e tudo mais. Então, praticamente, eu sei que eu falei bastante, mas como tem várias áreas dentro da infraestrutura, acho que são várias tecnologias envolvidas, né? Então, seria mais nesse momento aí. Fantástico, acho que é muito bom, acho que essa resposta ficou muito rica, e as pessoas estão vendo aqui, pessoas que estão falando legal e gostando. Eu, como não sou da área, muitas dessas coisas são novas para mim, mas eu acho bem interessante e realmente é uma área que todo mundo dá para ver que está crescendo e tem muito potencial. Well, uma coisa que você estava falando antes da gente começar é que a gente, como fala, a gente estava conversando sobre a pergunta de idade e de estudar aqui. Você também está estudando agora no BCIT, e você, como fala, tá falando uma coisa, acho que é muito curiosa sobre idade, que a idade é um pouco mais alta. Claro. Então, pode falar um pouco sobre sua experiência no BCIT, Claro. e também, sim. Claro. Vou comentar, assim, até um ponto que eu gosto de falar, que eu não tive a oportunidade de falar no primeiro vídeo que a gente fez. Então, voltando um pouquinho do tempo, quando eu vim aqui para o Canadá, a empresa, trabalhei 6 meses com só para chegar na BCIT. Vou fazer uma historinha aqui para dar um pouco mais de... Quando eu cheguei, quando eu comecei a trabalhar para minha empresa como estagiário na Colony Networks, faziam 6 meses que eu estava no Canadá, então era bem pouco tempo que eu estava no Canadá, e eu consegui, felizmente, essa oferta de estágio na empresa. E todo mundo fala, às vezes foi sorte, tu conseguir ser promovido, conseguir uma oferta de trabalho na empresa. Na realidade, o brasileiro, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, o brasileiro é bem visto aqui no Canadá, no mercado de trabalho. Mas ele é bem visto por que maneira? Porque a gente, pelo menos eu acho que essa cultura de todo brasileiro, eu sei que não dá para generalizar, mas essa é a minha opinião, é que brasileiro vai atrás das coisas. Tarefa dada é tarefa cumprida, às vezes, né? Se tem uma... Porque no Brasil, tu é acostumado a trabalhar um período muito grande dentro de empresas de TI, porque a gente sabe vários motivos que no Brasil o TI tu praticamente tem que ser generalista, diferente um pouco aqui do Canadá, né? Não teoricamente, mas a maioria das pessoas são generalistas porque tem que ser o bombril, né? Fazer de tudo dentro da empresa, né? Então, o que aconteceu que quando eu trabalhava dentro da minha empresa fazendo o estágio, tive projetos que eu tive que acordar às 4 da manhã e ficar todo dia trabalhando, e eu fui a única pessoa dentro da empresa disponível a fazer esse projeto, e isso acabou olhando, os gerentes da empresa tiveram bons olhos na minha atitude de falar, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, acho que
essa ação, essa diferença de um brasileiro, não só de brasileiro, mas que às vezes talvez o imigrante tem que ter para conseguir um emprego ou para conseguir fazer o level up, é o que me deu a chance de estar hoje aqui no Canadá, né? Então, só contando um pouquinho, eu consegui, eles gostaram de mim, quiseram me contratar, aí começou todo o processo de imigração, que isso o William e o pessoal ali, os parceiros do William, vai poder ajudar mais, porque eu não sou nenhum consultor, então eu sei o básico do que aconteceu comigo. Consegui, felizmente, depois de um ano, consegui o meu PR, né, que é o visto permanente para ficar aqui no Canadá. E aí, aí chegou um momento que eu gostaria, que eu falei para o William antes da gente ligar o webinar, que eu gostaria de falar para vocês. A maioria do pessoal que está no Brasil, ou que às vezes está aqui no Canadá, tem em mente que conseguir a residência é tudo que precisa. Ao conseguir a residência, você vai ser milionário. Essa é a ideia que às vezes o pessoal acaba tendo e passando. Mas é muito pelo contrário. A residência não é nada mais que um papel que te deixa morar aqui no Canadá. Tu praticamente igualou a um canadense. Então, tu vai ter que batalhar mais que um canadense por causa da língua, dificuldade de cultura, para chegar onde é que tu tem a tua visão de ser um gerente, ser um senior technical, enfim, ser um CCI, ser alguma coisa que tu quer ser no futuro, né? Então, foi nesse momento que eu decidi estudar, né? Então, acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha estadia aqui no Canadá, foi, eu já estava com um trabalho tranquilo, estava com uma posição boa dentro da minha empresa, mas eu sabia que daí eu não teria como sair muito mais, a não ser se eu fosse procurar algo fora e mesmo dar um up no meu currículo. Foi aí que eu procurei a BCIT, todo mundo conhece, que, na minha opinião, sem fazer merchan, porque eu estudo lá, mas é que eu gosto muito da BCIT. Para a área de TI, não tem nenhuma instituição aqui em Vancouver que mate, é a melhor, assim, porque eles fazem 50 anos que eles estão no mercado, eles são muito focados na área de TI, programação principalmente, bastante redes. E como eu conversei, como eu falei no começo da nossa entrevista, é que o meu foco é para gerência, né? Então, foi aí que eu procurei um degree, né? Eu estou fazendo um outro degree aqui no Canadá, que é Technology Management, que seria gerência e tecnologia. E agora, chegando na pergunta que o William me pediu, que seria a questão de idade. Uma coisa que me deixou muito surpreso, e eu gostei muito, é uma coisa que me deixa com vontade de ir para aula, é que a média de pessoas do meu programa, isso específico do meu programa, claro que cada programa muda, né? A média de idade do meu programa é de 40 a 43 anos. Então, eu vou para a aula, é um programa longo, é puxado, é difícil, mas eu vou para a aula, eu vou estar falando com um gerente da Telos do meu lado, um cara que já tem 25 anos de experiência no mercado. Então, isso me deixa muito feliz, porque não é só o que eu vou estar aprendendo com instrutores, com os professores, mas sim com os colegas. E eu acho que isso que o pessoal tem que entender e botar em mente, que vir para o Canadá é uma mudança de vida. Por que eu vou falar isso? Isso é para mim, pelo menos. Eu muito bem poderia estar hoje dentro da empresa, trabalhando, chegando em casa às 5 da tarde e ter minha noite livre. Mas eu sei que eu estaria estagnado e talvez eu não conseguiria algo melhor para mim. Isso é a minha opinião, tá, pessoal? Que é isso que eu tenho em mente para minha profissão e para o futuro, né? Então, o que eu decidi fazer foi entrar nessa BCIT, só que a educação, a exigência, quando tu entra numa universidade, numa faculdade aqui no Canadá, só para completar mais esse gancho de universidade, college no Canadá, a exigência é muito grande. Eu fiz 2 faculdades no Brasil, tive experiência em cursos e tudo mais, e sempre foi aquela coisa, estudar e trabalhar é difícil, mas vai tranquilo. Tu consegue trabalhar, tu vai lá, tu faz a tua aula, tranquilo. Aqui, a exigência é muito alta. Hoje eu faço 4 cadeiras e é muito difícil. 4 cadeiras é para 3 cadeiras de 3 créditos aqui eles consideram full time, né? Full time estudar, né? Então eu estou praticamente trabalhando full time, estudando full time. E a exigência que tu tem fora da sala de aula, que é uma coisa muito diferente do Brasil. No Brasil tem que fazer um que outro trabalho, às vezes estudar um pouco para a prova é tranquilo. Aqui não. Cada dia que tu vai para aula, tu vai ter 5 ou 6 horas, dependendo da matéria, para estudar, para se puxar. Coisas difíceis, a língua vai ser um empecilho para escrever. Mas são coisas que, com o passar do tempo, vão estar te ajudando profissionalmente também. Por exemplo, eu escrevo muito na minha faculdade, tenho que escrever muito, eu sou obrigado a escrever muito, porque
o programa que eu faço, eles chamam que é assignment driven, né? Cada curso, no mínimo, vai ter 4 ou 5 assignments, que são projetos grandes que tu tem que escrever reports para o board, né? Como é que se tu fosse um gerente, tu estaria aplicando para uma plataforma que tu quer colocar na tua empresa, tu teria que botar para o board para fazer o approval ou não. Então, tu tem que fazer todos esses tipos de trabalho, né? Então, para acabar e completar um pouco do que eu estou falando da BCIT e de college, é que é muito interessante, mas esteja preparado para uma mudança de vida. Porque é difícil, não é fácil, é bonito, é legal, mas venha com uma cabeça feita de que, além de trabalhar, se tu conseguir um trabalho, você vai ter que chegar em casa e deixar muitas coisas de lado. Então, esse é praticamente o que eu estou fazendo agora, e eu sei que, como é que a gente fala aqui no Canadá, payoff, vai se pagar lá no futuro, né? E eu acho que essa seria uma dica que eu daria para todos vocês. Invista em educação, talvez, se vocês não querem fazer college, talvez coloquem certificação, mas um college aqui é muito bem visto, o diploma é muito bem visto aqui, é uma coisa praticamente o básico que teria que ter aqui para entrar no mercado canadense. Então, estudem, foquem bastante na educação e junto com o trabalho, que, pelo menos para mim, foi a mágicazinha assim, do sucesso. E é assim, né, que eu vejo um longo período ainda estudando e trabalhando ao mesmo tempo. Ótimo. Sim, sempre tem que estar se melhorando. Se você não está crescendo, você está parado. Exato, isso mesmo. Nunca parar, né? E vamos rapidamente falar sobre a questão de inglês. Algumas pessoas estão perguntando se precisa de IELTS. Em geral, qual nível de inglês você acha que a pessoa tem que ter para conseguir uma vaga? Vamos supor que tem já o visto de trabalho. Qual a importância de inglês? Certo. É legal tu comentar isso, Ilha. Eu falo com todo o pessoal que eu tenho ligação, eu sempre tento fazer essa analogia. Pensa na pirâmide, eu esqueci o nome, vaso, alguma coisa assim, que tu tem que ter isso, tem que ter alimentação e saúde em primeiro lugar. O sucesso no Canadá, na minha opinião, o primeiro nível é o inglês. Se tu não tem o inglês, tu não vai conseguir nada. Tu não vai. E quando eu digo ter inglês, é ter um inglês que tu consiga ter confiança no que tu tá passando e no que tu quer vender. Porque às vezes o pessoal coloca no currículo, eu tenho inglês avançado. Mas você, na hora de chegar numa entrevista, você vai ter a condição de passar confiança para o recrutador, mostrar que você tem o domínio. Claro que esqueça qualquer sotaque, todo mundo tem sotaque aqui, sotaque não é o problema. O problema é a confiança e a fluência que tu fala, assim, sem engasgar, e vai falando assim. Então, o que eu digo, o nível de inglês, pelo menos o nível avançado para começar a ter sucesso nas entrevistas de emprego, né? Eu sei que eu já fiz várias entrevistas, mesmo que eu já tive a oportunidade de fazer outras entrevistas de trabalho enquanto eu trabalhei nessa empresa. Eu decidi não sair por vários motivos, porque eu gosto do que eu estou fazendo, mas em todas as entrevistas eles são bem diretos, né? O pessoal é bem direto aqui, eles fazem bastante perguntas técnicas. Às vezes no Brasil eles não fazem tantas perguntas técnicas como eles fazem aqui, pelo menos na experiência que eu tinha no Brasil, que eu tive aqui. Então, tenha um inglês muito bom, pelo menos inglês avançado para começar a sair, procurar trabalho. E o inglês avançado só vai conseguir aí, a VanHack pode ajudar vocês a fazer o VanHack Premium, vocês vão estar praticando bastante inglês, ler bastante livro, ver vídeo, e é o dia a dia, né? O inglês, eu sei que eu estou há 4 anos aqui no Canadá e eu ainda acho meu inglês ruim. Eu literalmente não considero meu inglês bom, e é uma coisa que com o tempo tu vai ter que pegar e estudar, e demora. Não adianta pensar que é de um dia para o outro que isso não vai acontecer, a não ser que você seja um gênio, você vai em um mês aprender a falar inglês fluente, como existe, sei lá, 0,01% da população consegue. Se você for uma pessoa normal, você vai demorar tempo e prática, né? Então, é uma coisa que, para o sucesso no Canadá, é o principal item, inglês. Ou francês, se você estiver indo para Quebec, né? Eu gosto sempre de lembrar isso, porque Montreal tem uma área muito grande de TI. Tenho amigos que estão lá e estão ganhando muito bem e estão bem felizes em Quebec e Montreal, né? Então, acho que respondi, não sei se tu quer colocar, agregar um pouquinho mais, porque tu tem muito mais experiência nessa área de inglês, sabe como é difícil conseguir emprego sem ter um inglês bom. Acho que seria
também legal ter um pouquinho da tua opinião nisso. Não, só tenho que concordar com isso. Ah, inglês é, como você falou, o base de pirâmide aqui é o básico. Sem inglês, você não consegue viver seu dia a dia, fazer suas coisas. Então, tudo isso tem muitas maneiras de aprender inglês. A gente ensina vocês as melhores maneiras na nossa área vai Hack Premium, mas eu sempre recomendo pessoas lerem em voz alto, como uma dica que minha avó me deu, ela aprendeu inglês quando ela chegou no Canadá com 65 anos. Então, é bom porque treina você leia, você fala e você escuta ao mesmo tempo. Então, treina 3 coisas ao mesmo tempo. Então, uma dica pequena da minha avó para vocês. Mas você falou alguma coisa sobre ganhar bem, que eu acho que é uma coisa que pessoas estão interessadas, é salário. Vamos lá. Pode falar um pouco sobre... Como assim? Dinheiro é o que todo mundo se interessa, né? E tá certo. Né? Agora, assim, agora tá todo mundo escutando. Exato. Então, sim, vamos lá. Você tem noção de, talvez, salários média? Eu também vou aqui alguns salários para as pessoas. Também vou falar em geral sobre o mercado de software. Isso. Na área de redes, como eu falei, é uma área gigantesca, depende qual a tua experiência, quantos anos de experiência você tem, se você vai ser um júnior, se você vai ser um pleno, se você vai ser um senior, mas vamos botar aqui payscale.ca, praticamente, é bom ter uma noção, né? Payscale. Deixa eu até botar aqui e dar uma olhada, mas o que acontece é... um profissional, vou falar do básico aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como funciona aqui em Vancouver e a experiência que eu tenho e que eu vejo meus amigos e pessoas que eu conheço recebendo. Para um profissional de redes que vai entrar com experiência júnior dentro de uma empresa, ele vai ter praticamente começar ganhando uns 45, 50 mil dólares por ano, isso seria, né? Isso seria numa escala de começo, né? Claro que o pessoal sempre acaba vendo a última escala, que é o que o pessoal acaba fazendo e ganhando bastante. Tu pode ganhar desde 50 mil até 200 mil, dependendo da tua experiência e tua área de trabalho, né? Dentro da área de infraestrutura, tu vai conseguir chegar aqui em Vancouver. Opa, William, acho que acabou travando, Ilha, a tua câmera. Não, só falei ótimo, só tô concordando. A tua câmera travou para mim, não sei se o pessoal aí travou também, mas para mim a tua câmera tá travada. Talvez você ligar e desligar para ver se volta. Mas, só para eu ir continuando, então, mas praticamente seria, para ter uma ideia melhor do que eu aqui, melhor do que eu falando é realmente ir no Payscale, Glassdoor, esses sites famosos, só colocar no Google que tu vai saber, tu vai conseguir dar uma olhada de média e até média por empresas. Mas uma pessoa que é CCI e tem vários anos de experiência aqui no Canadá, vai conseguir ganhar uns 120, 130 mil, assim, em empresas, tranquilo. Porque CCI é uma das certificações mais difíceis da Cisco, é difícil de chegar lá, tem que ter muito esforço e estudo para chegar. E claro que não é assim, vai chegar aqui e vai ganhar 130 mil. Tem muitas coisas que são... que tem muitos fatores que dependem do jogo, né? Então, praticamente seria nessa linha aí, o William pode comentar um pouquinho mais. Eu sei que os nossos amigos desenvolvedores acabam ganhando um pouquinho mais, mas essa é só o jeito que o mercado está disposto, né? Porque tem mais procura para desenvolvedores. E o William pode comentar um pouquinho mais aí sobre o que ele acha e a experiência que ele tem também. William, eu acho que o William caiu. Vamos esperar um pouquinho, ver se o William volta. O pessoal está me escutando aí?
Pessoal, vocês me escutam? Beleza, acho que o William tá voltando aqui. William? Problemas técnicos. Vocês escutam o William também ou vocês só acabam escutando eu e o William vocês não escutam? Tá, então tá tranquilo. Pelo menos eu ia falar, como profissional de rede, se tiver algum problema na rede aqui, vocês acabariam achando estranho, eu perderia a credibilidade, né? Então, tem que chamar o suporte aí para o William, ajudar o William aqui. Mas vamos continuar aqui, eu vou continuar falando um pouquinho mais só para, enquanto o William volta, eu vou até mandar uma mensagem para ele, daqui a pouco ele deve estar voltando, deve ter dado algum problema. Então, como eu falei, praticamente é nesse valor, entre 50 mil até quanto você quiser, depende do tipo de trabalho que você trabalha. Opa, o William voltou. E aí, pessoal? Deu uma travada, estava buscando salário e acho que estava tão alto o salário que travou meu computador. Tá brincando. Exato. Então, antes de você se desconectar, eu acabei pedindo para você comentar um pouquinho mais sobre a tua experiência. Eu falei que começaria em 45, 50 mil, e aí dependeria da sua experiência e como você cresceria dentro da empresa e em vários fatores. Mas se você quiser comentar um pouquinho mais, eu sei que você tem bastante informação quanto a isso. Não, é isso mesmo. Aqui, só para vocês terem ideia, na área de software em geral, é 57, mais ou menos, por software junior, e 2, 3 anos de experiência é 70, e depois 3, 5 anos, 85, 86 mil por ano. Mas também tudo depende do tipo de emprego, da sua experiência, igual você falou. Acho que para as pessoas terem noção, tipo, com 50 mil, dá para viver bem aqui, dá para viver uma vida muito boa, um apartamento bom. Normalmente, vocês devem conhecer no Canadá, você não precisa pagar para uma escola pública e saúde pública, privada, desculpa, tá tudo ok nesse sentido. Então, vocês muitas profissões que vocês trabalhar. Deu para... Tá ok? Deu para entender? Deu. Acabou dando uma travada na tua voz de novo, mas agora foi. Foi. Ok, acho que estamos ok agora. William is asking us to speak English. William, I like your attitude. Dos nossos valores no VanHack é your English is always getting better. Então, realmente, acho que vamos continuar em português, porque a gente está falando em português aqui já, mas em VanHack Premium a gente somente fala em inglês. Então, quando você entra, você vai treinar bastante seu inglês com a gente. E nosso próximo webinar vai ser sobre IELTS. A gente vai fazer em inglês, como fala, a gente vai falar mais sobre inglês e como melhorar seu inglês. Enfim, acho que agora temos uns 13 minutos, vamos deixar esses últimos minutos abertos para perguntas de todo mundo. Então, vamos começar tirando as dúvidas das pessoas. Se vocês têm uma dúvida, estamos aqui para responder para os próximos, não sei, 15 minutos mais ou menos. Até eu gostaria de comentar, o pessoal tinha feito bastante pergunta, mas eu acho que acabou desaparecendo. Eu não consigo ver mais, eu consigo ver só as perguntas que foram feitas não faz muito tempo. Talvez quando você desconectou acabou apagando as perguntas, mas talvez se o pessoal tiver interesse em perguntar de novo aí, a gente pode responder, que eu vi que tinha bastante pergunta interessante, mas elas acabaram desaparecendo aqui.
Aceita currículo, Samuel. A gente tinha uma vaga aberta, a gente conseguiu uma pessoa para juntar, para trabalhar no nosso time. Talvez no futuro, nunca, não posso dizer que não. É ficar olhando no site, se tiver alguma vaga aberta, será um prazer talvez trabalhar com um de vocês. Uma pergunta, quanto você gasta por mês em média para viver bem? Eu acho que é, não sei, com tudo, uns $2.000, mais ou menos, incluindo seu apartamento, comida, diversão, $2.000, talvez $500 para um casal. Depende de como se vive, se você compra muitas coisas, vai para o restaurante bastante, dá para viver com menos também. Mas eu acho que é isso, só para... Eu concordo com ele, eu acho que depende de várias coisas, depende se você divide apartamento, se você mora em downtown, se você mora um pouco mais no subúrbio, então onde é que você sai para comer. Economizando dá para, se você tiver num budget um pouquinho mais curto, dá para gastar um pouquinho menos, mas é praticamente nesse valor aí que o William comentou, tendo uma vida boa e tranquila aqui no Canadá. Isso mesmo. Alguém perguntou sobre vagas de part-time. Você não começou trabalhando part-time, Samuel? Não, eu comecei já full-time. A empresa ela estava procurando estagiário full-time. Eu tinha, na época, o co-op ainda existia aqui no Canadá, né? E eu trabalhava full-time das 9 às 5, né? Em part-time para suporte, infraestrutura, não se tem muito, assim, não é uma coisa que tu acaba vendo bastante, tem, mas não é tanto, mas, assim, eles acabam pegando pessoas, tu vai acabar, talvez, se tu for bem especialista dentro de uma plataforma, e o pessoal tiver um projeto, talvez tu vai conseguir um contrato, para esse projeto tal, a implementação de VMware em tal data center, aí talvez você vai trabalhar um pouquinho part-time, porque vai ser um projeto, um contrato, né, não seria uma coisa que estaria assinando full-time com eles ou part-time, seria mais contrato. Mas para a área de suporte e infraestrutura, até pela questão de como qualquer profissional sabe que tem que ser, às vezes vai ter que estar 24 horas disponível, on pager duty ou on call, né? Então, é um pouquinho mais difícil na parte de suporte. Não é impossível, mas existe. Legal, legal. Um dos nossos membros de VanHack Premium, Márcio, ele me pediu para fazer essa pergunta para você, então vou fazer. Ele perguntou sobre Software Defined Networks, SDN. Você conhece alguma coisa sobre esse mercado aqui? Márcio está escrevendo um livro sobre o assunto e acho que ele queria conversar com você sobre esse assunto. Claro, claro. Então, um pouquinho do que a gente faz lá na empresa, meio que é um pouquinho do Software Defined Networks, não é, diria, na abrangência total, né? Eu acho que minha voz está voltando aí para ti, Ilha. Não sei se está voltando aqui para mim. Mas eu não tenho muita experiência com SDNs. A minha empresa, principalmente os desenvolvedores dentro da minha empresa têm bastante experiência com SDN. É uma coisa que está crescendo bastante aqui. E se ele está escrevendo um livro, provavelmente ele tem muito mais experiência que eu e tem muito mais conhecimento. Mas vindo com essa bagagem do Brasil para cá vai ajudar ele bastante, porque é o futuro, eu diria, né? É o presente, vai ser o futuro. Ok, legal, acho que estava... Ok, muito bom. Vamos lá com as perguntas. É comum buscar profissionais de infra fora do Canadá. Você pode falar sobre isso? Você sabe um pouco sobre isso ou não? Deixa eu só ver. Quem que fez a pergunta? Só para eu dizer ela de novo. Alisson. Deixa eu só ver se eu acho ela aqui. Ele estava pedindo, então, eu não acabei de a pergunta aqui, mas ele está pedindo qual que é se as empresas procuram profissionais de infraestrutura fora do Canadá, é isso? Isso. É isso. Eu gosto sempre de ser realista. A mentoria que eu faço com o pessoal, eu sempre gosto de ser a pessoa, por mais triste que seja, eu acabo talvez meio que quebrando o sonho da pessoa, eu sempre gosto de ser a pessoa que deixa a coisa um pouco mais real. Existe a possibilidade, eu nunca diria nunca,
mas é muito difícil. A possibilidade de você ser contratado no Brasil por uma empresa aqui, você vai ter que ser muito técnico, muito específico em uma plataforma que eles não têm mercado aqui para acabar te contratando. É um pouquinho diferente de desenvolvimento, porque desenvolvimento eles precisam de pessoas que desenvolvem COBOL, por exemplo, que é uma linguagem que poucas pessoas hoje desenvolvem, então talvez eles vão pegar alguém de fora porque não tem ninguém aqui. Já na parte de infraestrutura, o mercado é um pouquinho maior, bastante canadenses trabalham nela, então é possível, mas eu diria não contar com essa opção. O que eu também falo, e posso, se vocês fizerem o VanHack Premium ou quiserem contratar a mentoria, eu sempre gosto de falar para o pessoal, dar umas dicas de o planejamento, né? Vir para o Canadá não é simplesmente, estou indo para o Canadá. Tem que ter todo um planejamento de estudo, de custos, de imigração, como você vai vir para o Canadá, quanto tempo você vai se planejar, talvez só para estudar, para depois procurar um trabalho. Então, a melhor maneira de você achar um emprego aqui na área de infraestrutura é estando aqui. Estando aqui, indo para meetups, a VanHack vai para bastante meetups em qualquer lugar aqui em Vancouver, então ela vai estar disponibilizando várias reuniões com empresas que você vai poder estar indo, fazer bastante contato no LinkedIn com recrutadores e tudo mais, né? Então, estando aqui é mais fácil do que no Brasil. No Brasil, talvez você consiga, mas não seria uma indicação. Sempre quer tentar trabalhar como essa, como primeira hipótese, beleza, mas sempre tem um plano B por fora, porque talvez seja isso que aconteça. Isso mesmo, muito legal. O Pedro perguntou que ele trabalha num grande ISP no Brasil, como que o mercado para telecom e internet acaba no Canadá? Ótimo. Então, não sei se o Pedro... Boa pergunta, Pedro. A minha empresa, ela trabalha com parcerias com as maiores telecoms aqui no Brasil, no Canadá, né? Então, as maiores telecoms aqui no Canadá, até para você, acho que seria interessante, se você trabalha com telecom, entrar no site deles, ir lá, clicar no Careers, e aí ver as vagas que eles vão ter disponíveis. Então, as maiores telecoms aqui do Canadá é Rogers, Bell, Telus, Shaw e Cogeco, né? Poderiam praticamente ser essas 5, assim. Claro que tem outras, mas dariam para colocar essas 5 na lista, né? Sendo que a maior é a Bell, depois Rogers e Telus são as 3 realmente gigantescas que que oferecem serviços para todo o Canadá, né? Então, existe bastante área, elas são bastante fortes, elas são, por exemplo, a Rogers, é uma empresa que o nome do estádio aqui de Vancouver, de hockey, é patrocinado pela Rogers. Então, eles são empresas de muito poder, porque como você trabalhou, que você tem experiência com cabo, eles estão na área de cabo, eles estão na área de fibra, eles estão na parte celular, eles estão na IoT, então eles abrangem muitos produtos aqui dentro do Canadá. Então, se você tem experiência numa telecom no Brasil, seria bom você dar uma olhada nessas empresas para aplicar e trabalhar dentro Eu tenho vários colegas com isso, trabalho todo dia com pessoas que trabalham nessas empresas, elas são empresas gigantescas e maravilhosas, assim, eu diria que é um sonho trabalhar. Por exemplo, aqui o pessoal que está se planejando em vir para Vancouver, a Telus é aqui de Vancouver, né, que era antigamente a BCTEL, né, que era aqui de British Columbia, ela se tornou a Telus rede nacional, né. Então, eles têm até que é perto da BCIT, que é o college que eu estudo aqui no Canadá, eles têm um escritório gigantesco, super bonito, tá? Talvez o William conhece, da Telus. Então, existe possibilidade, é grande, o mercado é muito forte e cada vez está maior. Legal, legal. Sim, concordo. Essas empresas são realmente grandes e é igual no Brasil, tem TIM, Oi, Vivo, tem esses tipos de empresas aqui no Canadá e eles contratam bastante pessoas. Alguém perguntou sobre Toronto, Vancouver, Ontário, British Columbia. Talvez podemos entrar nesse assunto antes de terminar aqui. Você tem um ponto de vista, estamos nos dois aqui em Vancouver, mas claro que Toronto é um grande mercado também. Claro. Eu sempre também falo para todo o pessoal que vem me pedir dicas, eu falo que Vancouver, qualidade de vida, como o William vai ser a pessoa melhor para falar disso, que ele provavelmente já conhece todo o Canadá, a qualidade de vida aqui de Vancouver é muito boa. Por Toronto, e eu nunca trabalhei lá, nunca tentei procurar emprego, isso é o que eu escuto do pessoal, tá? Então não é a experiência própria, é a experiência que eu acabo adquirindo dos outros. Toronto, Calgary, Quebec,
Calgary não é maior que Vancouver, mas é praticamente o mesmo tamanho, mas é bastante empresas de petróleo e tem bastante indústria. Então, essas 3 cidades talvez vão ter mais oportunidades que Vancouver. Só que não quer dizer que ter mais oportunidade seja mais fácil achar um emprego, porque ter mais oportunidade vai querer também dizer mais competitividade, vai ter mais pessoas aplicando para a mesma vaga, né? Então, no final das contas, a minha opinião seria: escolha a cidade que você quer morar. Você gostaria de morar em Toronto? Então vá para Toronto, porque talvez você vai estar feliz em Toronto. Se gosta de Vancouver, vem para Vancouver. A escala de pagamento muda um pouco. Vancouver não recebe tanto como Toronto e quanto Calgary e Quebec, mas não é um absurdo. Também o custo de vida vai ser mais alto, provavelmente em Toronto, com transporte, uma cidade muito maior. Então, a dica que eu dou é: vem para a cidade que você acha que você gostaria de morar e tenta dar o seu melhor aqui para arranjar um trabalho, né? Sim, também acho. Cada cidade tem seus positivos e negativos. Algumas pessoas já perguntaram sobre Help Desk e ERP e base de dados. Então, rapidamente, o que você acha sobre essas habilidades e como que é o mercado? Então, vamos falar um pouco de Help Desk. Help Desk vai ser grande em qualquer lugar. Várias empresas têm Help Desk aqui. A maioria das vezes o Help Desk delas acabam fazendo outsource para outros países. Por exemplo, a minha empresa, o Help Desk não é aqui no Canadá. A gente faz a gente terceiriza para outro país. E tem oportunidade de Help Desk aqui, mas como o Help Desk é bastante generalista, eu tentaria focar um pouquinho mais em alguma plataforma específica, porque eu sei que no Brasil existe bastante vaga para Help Desk, mas aqui Help Desk talvez não exista tanta vaga pela questão de eles fazerem um outsourcing, mandar para outros lugares e até outros países muito, né? Então talvez dá uma focada mais em certificações. Questão de ERP, eu não trabalho com isso, já trabalhei no Brasil com ERP, mas só para ter uma ideia como o ERP é grande aqui, a SAP tem uma filial aqui em Vancouver, né? Então, principalmente a maior empresa de ERP do mundo tem uma filial aqui em Vancouver e com certeza vai ter outras empresas parceiras para dar treinamento. Eu não sou do mundo SAP, mas quem é do mundo SAP sabe quantas oportunidades tem no mundo de ERP. Então é grande sim, principalmente porque Vancouver é uma empresa bem voltada a serviços e softwares e o ERP estaria nisso aí. E qual que era a última ilha? Eu acabei me esquecendo. Era Helpdesk, ERP e a outra seria... Banco de dados? Uhum. Isso. Então, banco de dados seria, de novo, não é a minha área, eu não sei muito, não teria muito conhecimento para falar sobre isso, mas eu acho que seria praticamente mesma coisa. Vai trabalhar dentro de vai trabalhar dentro de uma empresa suportando Oracle ou suportando IBM. Então, talvez o foco maior seria empresas grandes, talvez indústrias que estariam usando o banco de dados, né? Talvez para startups, às vezes, eles não vão precisar de um DBA, porque o DBA vai ser o programador. Então, aqui para Vancouver, como tem bastante startup, talvez não tenha tanta oportunidade como você vai ver em Toronto ou em Quebec. Mas, de novo, não é minha área, eu só estou falando que eu acabo escutando e acabo vendo na internet. Ótimo. Sim, agora falamos muito em SQL em Vancouver. E um dos nossos membros Van Hack Premium, Gustavo, perguntou sobre Microsoft MCSE com Systems Admin. Eu não entendo o que isso significa, mas você sabe sobre o que ele está falando. Não sei o que ele quer saber sobre isso. É uma certificação muito boa dentro do mundo Microsoft, né? Se tu tem uma MCSI, vai ser muito bom, vai te ajudar bastante, mas, de novo, você vai ter que focar em empresas que usam a plataforma Microsoft, né? Se você talvez vai estar indo dentro de uma startup, não vai ter tanto uso, mas ir em indústrias que vão estar usando isso, vai ser bastante. Eu não tenho conhecimento dentro do mundo Microsoft, mas acho que seria... qualquer pessoa que tenha um MCSI vai ser bom. Eu sei que o governo canadense e as instituições públicas usa bastante Microsoft aqui no Canadá, então seria um lugar que eu estaria olhando, seria dentro dessas instituições públicas, até para conseguir, porque pessoas que eu conheço em Montreal, eles vieram para o Canadá para fazer projetos para órgãos públicos com Microsoft, eles eram MCSE também, e
assim que eles fizeram o projeto, o pessoal gostou, porque a moral eu acho que sempre é dar o primeiro passo dentro da porta de uma empresa. A partir do momento que tu conseguiu mostrar para uma empresa canadense qual que é a tua qualidade e como você trabalha, aí depende de ti dar o seu melhor para ficar conhecido na área e conseguir emprego fácil, talvez. Porque se tem a oportunidade de um projeto, talvez não vai ter a oportunidade de uma vaga full-time, vai com tudo, se joga de cara dentro do projeto, dá o seu melhor, porque a pessoa, os gerentes que você vai estar reportando para esse projeto, vão estar também te ajudando, talvez, para procurar uma vaga no futuro. Foi assim que pessoas que eu conheço fizeram, e eles trabalhavam dentro da área de MCSI. Então, parabéns se ele porque é uma certificação muito difícil de conseguir, e acho que ele tem grande chance de sucesso aqui, se ele está aqui ou se ele planeja vir para cá. Sim, sim, Gustavo também é um cara muito engajado, sempre está correndo atrás, é um prazer ter você na comunidade. Ok, talvez o tempo para uma ou duas mais perguntas. Eu vi que Daniel está fazendo essa mesma pergunta 3 ou 4 vezes, falando sobre virtualização intensificado de Citrix Xen Server. Você pode falar um pouco sobre essa área, por favor? Claro, claro. Legal, eu acho, certificação de Citrix. Citrix aqui, só para ter uma ideia, eu tenho alguns colegas do meu curso de gerência e tecnologia na BCIT, eles trabalham para a General Electric, praticamente a 11ª maior empresa do mundo. Então, eles trabalham na parte de saúde, e eu estava conversando com eles e eu meio que vi de olho, assim, que eles usam Citrix nos computadores, porque eles usam os computadores de trabalho, os laptops de trabalho deles, também para aula, e eles usam toda a plataforma Citrix, né? Então, eu só quis fazer essa comparação para te dizer que Citrix é muito usado, principalmente para virtualização de aplicação. Eu não sei se Citrix é muito utilizado para virtualização de servidores, mas eu sei que é muito utilizado para virtualização de aplicação. Então, se você é certificado, dá uma olhada em empresas grandes. Eu sei que a General Electric usa Citrix, e qualquer tipo de certificação vai ser muito bom. Espero que eu tenha respondido a pergunta. Então, novamente, obrigado, Samuel. Foi ótimo. Acho que muitas pessoas gostaram. Ficaram aqui até quase 1 hora de manhã escutando a gente. Então, tenho certeza que foi muito bom para eles. Claro. Primeiramente, Ilha, de novo, gostaria de agradecer a oportunidade aí de conversar com o pessoal. E é sempre bom fazer essa comunidade de brasileiros aqui, saber que existem pessoas interessadas para vir para o Canadá e fazer a diferença. Que acho que isso que vale a pena, vir para cá para fazer a diferença e construir o Canadá, que é um país multicultural, né? Sair um pouquinho do que às vezes tem de ruim do Brasil, procurar as coisas boas e ser uma pessoa boa aqui. E também agradeço o pessoal que ficou até tarde aí. Desculpa novamente por deixar vocês até tarde. Sei que o pessoal tem que acordar cedo amanhã para o trabalho aí no Brasil, mas desejo muito boa sorte aí para todo mundo que está nessa etapa de planejamento. De novo, foca bastante no planejamento, que planejamento é essencial para sucesso em qualquer coisa, mas principalmente para uma mudança de vida, como é vir mudar aqui para o Canadá, né? E se qualquer pessoa quiser consultar comigo, como o Ilha comentou, ficarei disposto, ficarei muito feliz em poder ajudar vocês, e agradeço a todo mundo de novo e um forte abraço. Valeu. Um abração e nos conversamos em breve. Conversamos. Até mais. Tchau, tchau.